Você aí, filho, marido, esposa, genro, nora, sogro, sogra também é parente? Sim ou não? Olha, sogra também, hein? Cunhado também é parente? Sim ou não? Cunhado também tem que orar por eles. Amém? Todos aqueles que Deus dá, meu irmão, é família, de perto ou de longe. Deus vai colocando no seu coração. Se tem alguém na tua casa que ainda não é de Jesus, coloca o nome dessa pessoa, ou que está passando por uma luta, por uma necessidade. Se você diz, pastor, mas é muita gente, então faz aí, dá a dica que eu sempre dou, põe o sobrenome da família. Por exemplo, pastor, minha família é família Oliveira Silva. Um exemplo, tem alguém que é família Silva aqui? Tem família Silva? Tem lá, ó, Silva aqui, tem Silva lá, tem Silva aqui também. Tem Ferreira eu sei, não lá, Ferreira eu sei que tem. Tem Pereira tem? Pereira não tem? Enfim, você põe lá o sobrenome da tua família. Aí todo mundo que tiver aquele sobrenome vai ser incluído nessa oração em nome de Jesus. Diga graças a Deus. E já o que nós vamos fazer? O que está dizendo o versículo aí que está no papel de Efésios 3,14, que até expliquei melhor na quarta-feira passada, que Paulo fala assim, ó, por causa disso eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. E aí a gente vai lendo depois mais na frente, e ele fala assim que o pedido dele era que aquele povo fosse um povo espiritualmente forte, fosse um povo fortalecido no homem interior. E nós temos orado por isso também, para que Deus fortaleça espiritualmente a nossa família. Hoje, mais do que isso, nós vamos pedir para que o Espírito Santo possa governar a nossa casa, que quando o Espírito Santo governa, tem os sinais dele, tem um fruto do Espírito, a paz, longanimidade, benignidade, amor, alegria, tudo isso faz parte do fruto, a fé, a esperança, faz parte do fruto do Espírito e vai estar dentro da nossa casa, se o Espírito Santo também estiver guiando a nossa casa. Diga graças a Deus. Então vai colocando o nome aí da sua família e eu já quero que você abra a sua Bíblia, se você a trouxe, lá em Mateus. Que aí agora eu vou falar de outra coisa importante também que está acontecendo hoje. Hoje, a partir de hoje, nós estaremos iniciando 40 dias do nosso jejum da vitória. Vão ser 40 dias em jejum, de hoje, dia 15 até o dia 24, se eu não me engano. Deixa eu confirmar, é isso mesmo, vai cair o último dia no dia 24 do mês que vem, dia 24/7, e vai ser uma bênção. Eu já comecei desde manhã com o pessoal da primeira turma, né? Do primeiro culto, que foi o culto das 9. Aí depois, os que estiveram às 2 deram início aqui. Agora vocês às 7h30 vão dar início também a esse jejum. Teve gente que até falou para mim, pastor, já até comecei. Estou desde cedo já no jejum. Amém. Glória a Deus. E depois até nós vamos fazer uma live, daqui a pouquinho, assim no finalzinho aqui, vai começar às 21 horas, para quem não pôde estar, né? Eu creio que muita gente talvez trabalha na semana e não consegue estar no culto, para dar início também aquele que não pôde estar aqui, para começarmos juntos esse propósito, que vai ser uma bênção muito grande em nome de Jesus. Amém? Já eu falo mais do jejum, mas eu quero entrar nessa mensagem de hoje, sobre isso que nós vamos falar. O que o jejum faz da nossa vida, pastor? Vamos ver aqui, Marcos 2:22. Hoje nós vamos ver que o jejum, ele amplia o controle do Espírito na nossa vida. É isso que está precisando. Nossa vida está precisando de ser mais controlada pelo Espírito Santo. Vamos lá? Marcos capítulo 2, versículo 22. Marcos 2:22. Marcos 2:22. Quem achou aí, diga amém. Quem não achou, os irmãos te ajudam a encontrar. Se não vai aparecer, já está lá, está ali na tela também. Marcos 2:22. Vamos ler então? São palavras de Jesus. Ele diz assim, ó: e ninguém põe vinho novo em odres, do jeito que você preferir, velhos, né? Do contrário, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho,
E os odres, o quê? Estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Vamos entender isso aqui? O que Jesus está querendo dizer com isso? Bom, primeiro a gente precisa entender o que era um odre. Eu já expliquei um tempo atrás aqui, nós tivemos uma campanha, o mês inteiro foi a Santa Ceia do Vinho Novo, foi tremenda. Quem sabe Deus permitir, a gente pode até voltar a fazer, porque marcou muito aquele mês o que Deus falou no nosso coração aqui. E eu explicava o seguinte: o que é o odre? Você tem que entender primeiro o que era o odre. O odre, ele era uma vasilha feita de couro de animal. Pegava o couro, costurava como uma bolsa, né? Saco. Em muitos casos colocava até um bico, né? Outros casos até não. Fazia ali uma espécie de um bocal e guardava-se líquido dentro dessa bolsa de couro. E essa bolsa de couro se chamava odre. Dava para colocar água, dava para colocar vinho, dava para colocar azeite, dava para colocar tudo que fosse líquido. O que acontecia? Quando esse odre ficava velho, como ele era de couro, esse couro ficava enrijecido com o passar do tempo. Passava-se anos lá, conforme o tempo ia passando, esse odre ele ia enrijecendo, endurecendo. O que acontecia? Se fosse colocar dentro desse odre vinho, você devia tomar cuidado. Porque vamos dizer que esse odre fosse um odre antigo, velho já, do couro duro, já endurecido pelo tempo, e você colocasse um vinho novo, o que acontecia com esse vinho? O vinho não é esse que hoje aí o povo usa para encher a cara não, viu? Tem nada a ver não, era o suco da uva mesmo. Então quando você colocava um suco da uva recente, novo, aquele vinho novo ele ainda não tinha passado por um processo de fermentação. Quando você colocava dentro do odre, essa fermentação acontecia lá dentro. O que acontecia? Você sabe que tudo que fermenta, você já experimentou, tudo que fermenta faz o quê? Aumenta, cresce. É assim ou não é? Você coloca fermento no pão, deixa ele um pouco lá, daqui a pouco ele está assim, né? Ele aumenta de espaço, ele cresce de tamanho. Se o odre fosse velho, quando esse vinho novo precisasse de mais espaço lá dentro, começasse a pedir espaço, fermentar e crescer, aquele odre velho, ele já estava ressecado, ele não tinha mais a capacidade de fornecer espaço para aquele vinho lá dentro. Então ele acontecia o que, pastor? O que Jesus fala, rompe-se, olha lá, do contrário o vinho novo rompe os odres. Então ele quebrava, ele arrebentava, porque já era um odre velho, ressecado, endurecido. E aí perdia-se o vinho, olha lá, entorna-se o vinho derramava, e o odre acontece o quê? Os odres estragam-se. Então Jesus fala assim, o vinho novo tem que ser colocado em odres novos. Por quê? Quando o odre era novo, né? O couro ainda era novo, ele ainda tinha elasticidade. Ele ainda tinha condição de que quando o vinho novo começasse a fermentar e pedisse mais espaço, ele podia dar mais espaço sem arrebentar. Ele não estourava, ele não quebrava, porque não era endurecido ainda, ele não era enrijecido pelo tempo. Ele ainda tinha capacidade de ser maleável, de aumentar e dar mais espaço para aquele vinho que ainda era novo e pedia mais espaço. Vamos entender para nós então o que significa isso no mundo espiritual, pastor? Nós somos os odres, nós somos os odres. Deus ele nos coloca nessa posição. O vinho novo é o que vem de Deus, é a bênção de Deus, é a presença de Deus, é o Espírito Santo, é a unção de Deus para a nossa vida. O que acontece? Olha para o pastor, meu irmão, a bênção de Deus ela é sempre vinho novo. O poder de Deus ele é sempre vinho novo, ou seja, ele sempre vai pedir mais espaço. O Espírito Santo sempre quer crescer dentro de nós, diga glória a Deus. Só que se você for um odre velho, se você for endurecido, tiver endurecido, se você for aquele couro duro, você não tem espaço para mudar, você não dá espaço para o Espírito Santo na sua vida, então você vai arrebentar e perder a bênção de Deus. Ela não vai ficar na sua vida. A bênção que Deus está mandando, ela quer crescer. O Espírito Santo na sua vida quer encontrar espaço, mas muitas vezes nós estamos endurecidos na carne, na nossa vontade, a gente não tem disposição de mudar, não quer aquela mudança, não quer buscar essa renovação para ser novo de novo, para poder dar espaço para o Espírito Santo. E aí o que acontece? O odre velho ele vai sempre se arrebentar,
perde-se o vinho novo, era a bênção de Deus, e o odre se estraga. Tem muita gente estragando por aí. Tem muita gente perdendo a bênção de Deus e sendo estragado. Por quê, pastor? Porque não se renova, porque não se transforma ou não se renova em odre novo. Nós precisamos. Pastor, mas já tem tanto tempo que eu estou na igreja, já tem tanto tempo que eu conheço a palavra, já tem tanta experiência. Não interessa, você tem que estar sempre sendo renovado para que você sempre seja um odre novo. Você precisa, meu irmão, estar com o seu, vamos dizer assim, o couro, né? Maleável. Ele não pode ser endurecido. Pastor, como é que faz então para eu ser renovado? Para que eu esteja sempre um odre novo, para que sempre que o vinho novo vier, o poder de Deus, o Espírito Santo, a presença de Deus, ele possa encontrar espaço dentro de mim para crescer. Uma das coisas que nós vamos falar é o jejum. O jejum é uma coisa que faz amaciar o couro duro, que faz com que a gente seja renovado. Diga glória a Deus. A carne seja quebrantada, aquele couro duro, envelhecido ali, pelo tempo ele torne a ficar maleável, ele seja renovado para que o Espírito Santo, para que o Espírito de Deus encontre espaço. Então a carne tem que ser quebrantada, a carne tem que ser amaciada. Quem está entendendo, diga amém. O jejum é uma das coisas que serve para isso. O Espírito Santo ele está querendo encontrar mais espaço em nós, mas às vezes nós não estamos querendo quebrar, amaciar, amolecer o nosso couro duro. A nossa carne, irmão. Tem gente que ainda não entendeu isso. Deus, ele quer mais espaço, mas talvez a tua dureza impede Deus de crescer. A tua dureza tem que ser quebrada. Tem que ser quebrada. A dureza da nossa carne, com o quê? Com jejum, com oração, palavra. Para que a gente esteja sempre renovado. Para que Deus possa encontrar espaço em nós. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Tem mais, quer ver? Vamos lá rapidinho para Isaías agora. Isaías capítulo 54. Fala bem disso aqui. Isaías capítulo 54, versículo 2. Em nome de Jesus. Isaías 54, 2. Isaías 54, 2. Lá no Velho Testamento, você abrir no meio da Bíblia, provavelmente você vai cair assim, no meio, em Salmos, né? Ou Provérbios. Aí depois vem Eclesiastes, Cantares, aí vem Isaías. 54, capítulo 54, versículo 2. Quem achou, diga amém. Olha lá, vamos ler? Ele diz assim, ó. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam. Presta atenção, ó. Não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem o quê? As tuas estacas. Então o que Deus estava pedindo aqui para o povo dele? Deus estava querendo crescimento. Deus estava querendo, em outras palavras, que eu estou dizendo aqui desde o início, espaço. Amém? Deus está dizendo, olha, amplia o lugar da sua tenda. As cortinas da tua habitação se estendam. Porque antigamente, a moradia do povo de Deus, a residência deles eram tendas, né? Então, para aumentar a tenda, o que tinha que fazer? Tinha que colocar uma corda mais distante, estender mais pano, pronto. Tinha-se lá uma tenda maior, um espaço maior. Tinha que tirar a estaca daqui, colocar mais distante, esticar a corda mais longe, para ter mais espaço. E hoje para nós, estou falando espiritualmente, nós precisamos, meu irmão, dar mais espaço para o Espírito Santo. Porque isso aqui eu estava lendo, me chamou a atenção, isso aqui, ó. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam, ó. Não o... Irmão, às vezes quem está impedindo o crescimento das coisas de Deus na sua vida, que está impedindo o crescimento das bênçãos de Deus na sua vida, sabe quem que é? Adivinha? Você tem um espelho aí? Olha assim, ó. É você mesmo. Que está endurecendo teu coração. Que Deus te pede mais espaço na sua vida e você não dá.
Deus pede mais tempo seu e você não oferece. Irmão, isso impede o crescimento de Deus. E Deus está sendo claro, não o impeças. Dá mais espaço. Amplia o lugar da tua tenda. Ele está dizendo assim, ó, e as cortinas das suas habitações se estendam e não impeça Deus de crescer na tua vida. Não impeça o Espírito Santo de fazer mais na sua vida. E como é que eu cresço, pastor? Eu estava meditando isso aqui, ele fala assim, né? Alonga as tuas cordas e firma bem as suas estacas. Vamos lá. Como é que funciona? Alguém já viu uma estaca, como é que é? Uma estaca segurando uma corda, segurando alguma coisa assim? É um pedaço de madeira, talvez até de ferro, grande, que é fincado aonde? No chão, na terra. E tem que ser bem fincado. E muitas vezes você tem que usar força mesmo, pancada ali, para conseguir fincar aquela estaca, para ela ficar bem firmada no chão. Então vamos lá. A estaca, ela marcava o limite daquela tenda. Onde aquela estaca era fincada, até ali a corda ia se estender, e até ali aquela tenda podia ir. Então o que tinha que acontecer? Para crescer a estaca, para crescer, ter mais espaço na tenda, a primeira coisa que tinha que ser arrancada é o quê? A estaca. Para quê, pastor? Para que pudesse ser colocado em outro lugar. Agora eu quero que você medite, assim como eu estava meditando. Vamos dizer que eu arranquei a estaca do chão. E agora eu vou colocá-la no mesmo lugar onde ela estava antes. Vai ser fácil ou vai ser difícil? Pensa aí comigo, hein? Quem está pensando, diga amém. Estou vendo até a fumacinha sair da sua cabeça. Ó, eu arranquei a estaca. Tá acompanhando ou não está? Ó, arranquei a estaca e vou lá e vou colocá-la de novo no mesmo lugar. É fácil ou difícil? É claro que é fácil. Por quê? Eu já tenho um buraco lá. Eu não vou precisar fazer força nenhuma. Por isso que muita gente não quer crescer. Porque a estaca, para pôr no mesmo lugar, é fácil. E aí a pessoa quer pôr a estaca sempre no mesmo. Só que tem uma coisa que acontece. Deus estava falando. Quando você tira a estaca e depois a estaca que você tira era para ter colocado em outro lugar. Você se acomoda e vai e põe no mesmo lugar. Eu te pergunto, ela vai segurar do mesmo jeito que segurava antes? Ela vai ter a mesma força de antes? Toda estaca que você põe no mesmo lugar, ela vai ficando cada vez mais fraca. Concorda comigo, sim ou não? Por isso, irmão, que a gente tem que crescer. Por isso que a gente tem que dar espaço. Tem gente batendo estaca no mesmo lugar faz 20 anos e não consegue estender tenda maior. Não consegue crescimento. Por quê, pastor? Porque ela quer o que é mais fácil, só que ela esquece que o mais fácil também é mais fraco. Colocar a estaca no mesmo lugar é muito mais fácil. Você não vai precisar fazer esforço. Vai ser bem mais fácil. Só que você vai ser cada vez mais fraco. Cada vez que você permitir esse comodismo na sua vida. Como eu disse do odre velho, né? O odre velho, quanto mais duro, mais ressecado, mais fraco. Então, cuidado. Por que Deus ele pede então para a gente aumentar, ampliar, tirar a estaca e colocar no lugar onde ela nunca foi? Aí eu te pergunto, se tirar a estaca e colocar a estaca no lugar onde ela nunca foi colocada, é mais fácil ou mais difícil? É bem mais difícil. Aí você vai ter que fazer força. Ali nunca foi colocada a estaca. Ali o buraco vai ter que ser aberto. E se dependendo, você não conhece o terreno, se o terreno talvez lá é mais duro, pode ser que seja também. O esforço vai ter que ser maior. Mas eu te pergunto, quando a estaca é colocada em um lugar onde ela nunca foi colocada, ela segura ou não segura mais forte? Com certeza. Então, meu irmão, você tem que fazer isso na sua vida espiritual. Procurar pôr a sua estaca sempre no lugar onde você ainda não colocou. Diga glória a Deus. Quer ver? Você vai entender melhor. Quem aqui já fez um jejum de 40... Não, vou perguntar diferente. Quem aqui nunca fez um jejum de 40 dias? Com sinceridade. Nós estamos todos aqui no mesmo... Pastor, nunca fiz um jejum de 40 dias. Então você já sabe onde você vai pôr sua estaca, né? Entendeu, né? É você fazer aquilo que você não fez
Porque se você ficar pondo estaca no mesmo lugar, você não vai mudar de vida, não. É fácil viver desse jeito. Tanto é que Jesus falava assim com os fariseus, falava para eles. Os fariseus diziam assim, o vinho velho é melhor. É claro, o vinho velho não fermenta mais, ele não quer mais espaço. Dá para você pôr ele no odre velho, ele vai se conformar do jeito que o odre é, da forma que o odre é. Amém? Lançado o desafio. Pastor, nunca fiz. Então está na hora de você pôr sua estaca onde você não pôs ainda, para Deus te dar crescimento. Diga glória a Deus. Então pensa aí, eu estou te dando um exemplo, mas sei lá, talvez, posso dizer, talvez aqui, não precisa nem responder para mim isso, quem que nunca fez uma hora de oração, pastor? Você sabe onde você tem que pôr tua estaca. Talvez você faz sempre aquela mesma oferta. Ah, isso aqui eu sei que não me pesa, isso aqui é fácil. Você sabe que você tem que estender, firmar a sua estaca num lugar mais distante, fazer um propósito que eu vou fazer uma oferta que eu não. Isso aqui não está me fazendo falta. Isso aqui eu dou assim, do mesmo jeito que eu dou em qualquer lugar. Isso aqui é o que sobra. Deus não pode receber resto. Diga glória a Deus. Às vezes nós temos que fazer o que realmente nos custa. Isso aqui vai ser pela fé que eu vou fazer esse propósito. E eu estou te dando exemplo, mas que o Espírito Santo fale mais ao seu coração. Em outras palavras, Deus está querendo espaço. Fala para esse irmão do seu lado. Fala, Deus está querendo espaço, abençoado. Dá espaço para Deus. Põe essa estaca mais longe. Faz o que você não fez ainda. Busca de Deus. É difícil? Claro que é. Você põe uma estaca onde ela nunca foi colocada ainda, você vai ter que suar um pouco. Vai ter que bater marreta, vai ter que bater martelo. Mas, meu irmão, te garanto que quando ela estiver fincada, meu irmão, pode amarrar a corda ali que ela segura. Diga glória a Deus. Amém? É o que Deus está pedindo para nós. Olha o que Deus queria. Olha o versículo 3, né? Porque transbordarás, o que ele estava falando? Amplie o lugar da sua tenda, e as cortinas das suas habitações se estendam, e não impeças, e alonga as tuas cordas, e firma bem as suas estacas. Porque, aí Deus explica no 3, porque transbordarás, diga glória a Deus, a sua mão direita e a sua mão esquerda, e a tua posteridade, depois de você, sua família, seus descendentes, possuirão as nações, diga glória a Deus. E fará que sejam habitadas as cidades assoladas, onde nunca ninguém teve vitória, onde ninguém conseguiu. Cidade assolada, aquelas cidades que desertas, ali você vai prosperar. Amém, Jesus? Creia nisso. Pastor, na minha família ninguém nunca foi feliz na vida sentimental. Toda a minha família, desde o meu bisavô, separou da minha bisavó, o tataravô também tinha separado, o vô também é separado, o meu pai também é separado, eu também sou. Não, irmão, essa cidade assolada aí vai ser habitada em nome de Jesus. Amém? A sua vida vai acabar esse mal aí em nome de Jesus. Você vai pôr estaca onde ninguém pôs ainda. Bom, se ninguém foi feliz na vida sentimental, eu vou ser, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Pastor, na minha família todo mundo sempre viveu na miséria. Ninguém, pastor, todo mundo era aquela dificuldade, todo mundo passava fome. Meu tataravô passou fome, o meu avô passou, meu pai passa, eu também estou passando. Pois você vai firmar estaca onde ninguém colocou. Diga glória a Deus. Eu creio. Deus não nos deu essa palavra por acaso. Quantas vezes eu li esse versículo aqui e não tive essa revelação de Deus? Hoje para nós, diga glória a Deus. É isso que Deus está querendo. Diga, Deus quer mais espaço. Fala para o irmão do seu lado assim, volta no versículo 2, fala assim, não o impeças. Não impeças a Deus porque você quer o mais fácil. Não impeça a Deus porque é mais fácil colocar a estaca onde ela já estava. Não impeça. O que Deus quer para você é maior. E claro, com certeza, vai ter mais esforço da sua parte. Quando a estaca é fincada onde ninguém nunca fincou, o esforço tem que ser maior, mas a recompensa também é. Diga glória a Deus. Amém, Jesus? Vamos terminar lá em Gálatas, capítulo 5, verso 16. Deixa eu correr aqui porque o tempo vai embora. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Lá no Novo Testamento agora. Gálatas 5,16.
Quem achou, diga amém. Vai aparecer ali na tela. Olha lá, já está lá na tela também. Se precisar de ajuda, é só pedir para os irmãos que eles te ajudam também. Podemos ler? Então ele diz assim, ó. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. 17. Porque a carne cobiça contra quem? O espírito. E o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então vamos lá. A Bíblia diz assim que quem anda em espírito não vai cumprir a concupiscência da carne. E no 2, me chama a atenção isso aqui, ó. A carne cobiça contra quem? Espírito. O que é cobiçar? A palavra cobiçar, eu fui procurar o significado, significa desejo ardente de possuir. Eu falo assim, a palavra de Deus ela se renova. Quantas vezes você já deve ter ouvido esse versículo? Acho que foi anteontem. Estava ouvindo essa palavra. Deus falou isso no meu coração. A carne ela cobiça contra. Até Deus fala sobre cobiçar, né? É o que é do outro. Que ela cobiça. Desejo ardente de possuir. Desejo ardente de conseguir. Às vezes até o que não te pertence, às vezes até o que é do outro. A Bíblia fala o pecado da cobiça. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, o gado do teu próximo, enfim. Então, presta atenção. A carne cobiça contra quem? Aí eu fiquei meditando nisso. Eu falei, Deus, a carne então ela quer possuir. Olha o que Deus falou no meu coração. Ela quer possuir o que é de quem? Se ela cobiça contra o espírito, ela tem um desejo ardente de possuir, de controlar, de conseguir o que é de quem? Aí sabe por quê? Aí eu entendi por quê. Antigamente a carne mandava na minha vida. Antes de eu entregar a minha vida a Jesus, de me converter, de nascer de novo, eu andava na carne e era governado pela carne. Então, quando a carne governava a minha vida, na minha vida tinha os frutos ou fruto da carne. Eu vou te mostrar já já quais são. Ela governava. Aí eu entreguei a minha vida a Jesus, nasci da água, nasci do Espírito. O Espírito passou então, destituiu a carne do governo e o Espírito passou a governar a minha vida. Só que eu ainda estou nesse corpo. Então ainda existe a carne. Está entendendo sim ou não? Vai chegar um dia que nós vamos ser só Espírito. Aí acabou essa luta. O dia que nós deixarmos esse corpo da carne. A carne ainda está aqui. E meu irmão, a carne, ela ainda deseja possuir o que um dia foi dela. O controle que ela tinha na minha e na sua. A carne todo dia ela cobiça. O que é cobiça? Desejo ardente de possuir. De controlar de novo, de conseguir de novo o que o Espírito roubou dela. Quem está entendendo, diga amém. O que o Espírito venceu dela e tirou dela. Então é aquela cobiça. A carne deseja ter o controle que o Espírito tem na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. E quando ela controlava, era de um jeito. Agora o Espírito controla, é de... Só que também fala ali, presta atenção, ó. E o Espírito, entre parênteses, né, cobiça também contra quem? Então a carne cobiça contra o Espírito, mas o Espírito também cobiça contra? Por quê? O Espírito, então, também tem um desejo ardente de possuir. De possuir o quê, pastor? Aquilo que ainda é a carne que governa na sua vida. A maioria dos casos aqui, talvez o Espírito governe a maior parte, mas talvez ainda tenha uma parte que o Espírito não governa, que ainda é a carne que governa. Essa parte que o Espírito não governa, ele quer governar. Ele também quer possuir, diga glória a Deus. É uma disputa por território, é uma disputa por poder. Dentro de nós. A carne quer o que é do Espírito, o Espírito quer o que é da carne. Na minha vida, o Espírito ele governa a maior parte, mas talvez tenha alguma parte que ainda a carne está governando. Um exemplo, talvez seja uma pessoa de Deus, uma serva de Deus, você ainda tem um paviozinho desse tamanhozinho. Ou se não, às vezes nem tem um pavio, riscou, puf!
essa parte aí a carne ainda governa. E o Espírito cobiça essa parte da sua vida. Você sabia que o Espírito Santo quer dominar essa parte para mudar isso aí em você? Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. O Espírito cobiça. E ao mesmo tempo, a carne está cobiçando, porque quando ela era que governava, olha o que tinha na sua vida. Vamos voltar lá, versículo 19, quer ver? Vou te mostrar, quando é a carne que governa, a vida de uma pessoa, você percebe por causa disso aqui, ó. As obras da carne. 19. Porque as obras da carne são o quê? Manifestas, né? As quais são prostituição. Quando a carne governa, a pessoa que está na prostituição, ela ainda está governada pela carne. Impureza, lascívia, aquele olhar, a sujeira no olhar, a malícia no olhar. Versículo 20, idolatria, feitiçaria, aquela pessoa que gosta de coisas ocultas, né? De ocultismo, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, brigas, dissensões, heresias. Versículo 21, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes. Tudo isso aqui são obras de quem? Então, quando a carne estava no governo, tinha isso aqui. Era bebedice, era glutonaria, era ira, peleja, briga, dissensão. Aí, o Espírito está ali cobiçando contra quem? Eu quero possuir o que é hoje da carne. Aí você busca o Espírito, você fortalece o Espírito e mata a carne. O Espírito toma conta. Quando o Espírito toma conta, o que passa a ter? Fruto do Espírito. Versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor ou caridade, gozo ou alegria, paz, longanimidade, ânimo longo, que não se perde, né? Benignidade, bondade, fé, mansidão e o que mais? Temperança. Tudo que está no governo do Espírito tem isso aqui. Está entendendo, sim ou não? Então, o que eu preciso fazer, pastor? Se o Espírito já governa na minha vida, eu preciso ampliar a tenda do Espírito, para que ele alcance aquela área que talvez ainda é a carne que governa lá, porque o Espírito ele cobiça aquela parte da minha vida contra a carne que ainda governa lá. Está entendendo, sim ou não? Uma vez uma pessoa me procurou e falou assim: pastor, responde uma pergunta para mim. Será que o que eu estou fazendo é tudo à toa? É tudo perdido o que eu estou fazendo? Eu falei, não entendi. Pô, pastor, eu estou jejuando, estou num propósito de jejum faz não sei quantos dias. E eu estou jejuando porque eu tenho um problema na minha vida, do qual eu não me libertei ainda. Essa área da minha vida eu não estou liberto. E eu quero me libertar e eu estou em jejum. Mas aí veio uma pessoa e falou assim para mim: ó, o que você está fazendo não está adiantando nada. Você ainda não é liberto desse vício, você ainda não é liberto nessa área da sua vida. Tudo que você está fazendo está sendo perdido. Ô, pastor, eu desanimei demais. A hora que a pessoa falou isso, eu estou tão desanimado que eu falei: será que tudo que eu estou fazendo, estou jejuando, estou me esforçando em jejum, me consagrando, é tudo à toa, pastor? Eu falei: quem falou isso para você está louco. Primeira coisa que você precisa entender do jejum, presta atenção no pastor, quem está entendendo aqui, diga amém. Ó, o jejum, ele não muda Deus. Kenneth Hagin, ele fala que Deus ele não vai ficar mais poderoso quando você jejum. Ele já é todo poderoso. Deus não vai ficar mais bonzinho porque você agora entrou num jejum. Deus já tem toda a bondade. Amém? Deus não fica mais misericordioso quando a gente começa a jejuar. Deus tem toda a misericórdia. Diga glória a Deus. Então o jejum está mudando a quem? Ele serve para mudar quem? A nós. Que Deus ele não vai aumentar o poder dele quando a gente está jejuando. Ele já tem todo o poder. É que nós nos tornamos mais sensíveis. É que nós, através do jejum, ampliamos o território de domínio do Espírito e diminuímos o território de domínio de quem?
da carne. Eu falei então para ele assim, eu falei, olha, então, entenda o que eu vou te falar. O jejum não vai mudar Deus. Então é por isso que você tem que jejuar mesmo, porque o jejum vai mudar você. Eu falei, aí é que tá. Se essa pessoa está falando que o que você está fazendo está tudo perdido, então está totalmente contra a palavra de Deus. Essa pessoa foi usada pelo diabo para te desanimar, porque eu vou te falar, se você continuar, daqui a pouco você vai estar liberto nessa área que você precisa de libertação. Porque inclusive o jejum é que ajuda você a fazer isso. A Bíblia fala, Jesus chegou a dizer aos discípulos, tem certas castas, espécies de demônio, que só saem com jejum e oração. Eu falei, irmão, não desanima não. Você vai me falar qual é a área aí que você não está liberto ainda, que você está tentando, mas eu te garanto que o caminho é esse mesmo. Você continua. Mentira do diabo. Quem falou isso para você foi usado por Satanás, porque ele sabe que está valendo muito, e ele deve estar perto de perder. Você está perto de vencer, de ser liberto desse vício, se você continuar em jejum, se você continuar em oração. Diga glória a Deus. Então, não deixa o diabo te enganar, não. É isso que o diabo não quer. Irmão, é o que a carne não gosta, porque cada vez que você estende essa estaca, faz aquilo que você não fez ainda, você está em jejum e oração, você está ampliando a tenda do Espírito na sua vida e está diminuindo o governo da carne. Diga glória a Deus. E aí, irmão, Deus ganha mais espaço. E é tudo que Ele quer. Ele quer espaço, e quando Ele ganha espaço, irmão, Ele pode operar. Aí Ele vai fazer coisa maior na sua vida, aí você vai transbordar à direita e à esquerda em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então hoje toma uma decisão. Cuidado, eu falei domingo, né? Domingo eu falei assim, quantas pessoas nós estamos vendo nesse tempo se desviando, voltando a fazer o que fazia antes, quando era governado pela carne. Mas por que, pastor? Porque a carne estava ali, cobiçando contra o Espírito. E ao invés da pessoa aumentar o território do Espírito, aumentar a tenda espiritual, ela foi relaxando, foi colocando a sua tenda sempre no mesmo lugar, a sua estaca sempre no mesmo lugar, sempre regredindo, diminuindo, foi ficando cada vez mais fraca, até que a sua casa caiu, a sua tenda caiu. A tenda do Espírito caiu e a carne voltou no controle. E aí, irmão, sai da frente. Porque você sabe como era a sua vida quando era a carne que dominava. Você sabe quem era você quando era a carne que estava no controle. E a Bíblia diz assim, Jesus falou que quando o demônio sai da vida de uma pessoa, ele vai para lugares áridos procurando, né? Onde ele possa encontrar um pouso, uma casa. Se ele não encontrar, ele vai voltar ali. E se ele encontra ela vazia, varrida e adornada, ele volta e traz com ele 7 piores do que ele. Quem já ouviu falar na Bíblia sobre isso? Quem já ouviu falar? 7 piores do que ele. E o último estado daquela pessoa se torna pior que o primeiro. É um conselho, irmão. Vai para cima. Se esforça. Dá espaço. Não impeça o Espírito Santo, não. Para que ele tenha cada vez mais governo na sua vida. Você vai ver onde você vai chegar. Coisa que você nem pensou na sua vida, Deus vai fazer. Quem quer isso, diga glória a Deus. Quando o Espírito então governa, a tua vida vai ter o que o fruto do Espírito tem: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Se o Espírito Santo estiver governando você. Só que se o Espírito Santo estiver governando lá na sua casa, isso aqui tudo também